Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta nesta terça-feira, 21 de junho de 2016. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso debate 93 de hoje o pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis, a pastora Elizabeth Nath, da igreja de Nova Vida em Rocha Sobrinho, em Mesquita, o pastor Felipe Valadão, da igreja batista da Lagoinha, em Niterói, o pastor Edson de Assis, da Assembleia de Deus em Maria Paula, também Niterói. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estamos juntos no nosso debate 93 de hoje. Olha, é absurdo, mas é real. Escravidão em pleno século 21. Isso é uma coisa impressionante, como existem trabalhadores vivendo em comportamento análogo à escravidão, e nós vamos estar discutindo esse assunto hoje. Vamos tentar compreender essa estrutura e por que essa maldade toda está aí e quais são as respostas bíblicas para esse assunto. Também vamos entender uma história aqui também. Essa história aqui o camarada falou demais e virou piada. É um caso real e eu vou perguntar a você, ouvinte, se você já viveu algum caso, se você falou uma coisa, sabe que você falou demais? E a galera zoa, virou piada. Já deu um furo, já cometeu uma gafe assim daquela, e disse, meu Deus, se eu pudesse não existir, eu não existiria mais. Falou de, aconteceu, vou perguntar para os debatedores, já vou imaginando aqui, vão anotando, vai fazer uma listinha. Vamos ouvir aqui as opiniões e a sua participação, ouvinte, sobre esse assunto, quando a gente fala além do que deve. E aí, tô dizendo nada que fica mal, não, eu dizendo que fica engraçado, mas pode ser um engraçado que fica mal. Meu Deus do céu, peraí. Engravidou, tem que casar? Eu quero ver a opinião dos nossos ouvintes aqui, porque durante muitos anos essa foi a máxima. Engravidou, tem que casar. A pergunta agora é essa: engravidou, tem que casar? Quero saber o que você acha. Não casar é continuar errando? Quais as garantias de que um casamento obrigatório vai dar certo? Como agir diante de uma gravidez indesejada? Qual deve ser a orientação de pais, pastores e líderes? Como é que a gente responde a essa inquietação que continua cada vez mais atual? Quero saber a sua opinião, ter a sua participação aqui no Debate 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Luciano, bom dia, bem-vindo, querido. O senhor acredita que a frase engravidou, tem que casar, a pergunta feita pela nossa ouvinte, ela deve ser respondida de que forma, pastor? Bom dia, J.R. Vargas, amados debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe na manhã desse dia chuvoso. A minha visão é que não. Eu já lidei, e como pastor acredito que todos nós lidamos com isso todos os dias, com inúmeros casos semelhantes a esses, sobretudo nesses dias atuais, em que a sexualidade, J.R., é algo muito aflorado e também difundido, divulgado e até apoiado em alguns casos, né? Hoje, alguns pais já permitem que os filhos tenham relacionamento sexual com seus namorados dentro de casa, para que não vão ao hotel, para que não corram o risco de assalto. Isso é um fato hoje. Então, a consequência do despreparo, do início sexual na juventude, ou seja, cedo demais, gera situações como essa. E aí, depois que engravida, alguns pais, ainda hoje, determinam o casamento. Eu já lidei com casos semelhantes, como eu disse, num desses casos, que não era nem lá da igreja, mas me pediram socorro, eu disse, a menina não queria casar, foi um erro cometido, e o pai obrigando ela a casar. Eu chamei o pai e falei, você vai destruir a vida da sua filha, porque uma coisa é a responsabilidade com o que foi feito, a criança não tem culpa de nada. Agora, uma outra coisa muito diferente é você
você forçar o casamento. Bom, resultado, o pai não ouviu, a menina casou, 6 meses depois tinham separado. Então, assim, ao meu ver, JR, não. O ouvinte Vinícius está em Honório Gurgel acompanhando a gente, dizendo: JR, depende muito, mas no geral eu acho que tem que corrigir o erro casando. O que pensa a nossa menina da mesa de hoje, o pastor Elizabeth, ponto de vista feminino sobre esse assunto? Bom dia a todos. Na minha opinião também, eu acredito que casamento não é remédio para todos os males, e nesse caso em especial, quando a própria ouvinte pede esse socorro, já é uma mostra de que ela não está segura nessa situação, é algo que ainda não assentou no seu coração, ela não deseja esse tipo de atitude. Eu creio que os pais têm que ter um coração aberto, uma mente aberta para conversar, reavaliar a situação, aconselhar, e até os pais mesmo saberem resolver a situação de outra forma. Casamento não é solução para esse problema. O pastor Felipe Valadão, bom dia, querido, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia a todos aqui da mesa, bom dia JR, bom dia povo querido. Eu penso a mesma coisa, eu acho que a gente não deve consertar um erro com o outro, né? Todo caso deve ser avaliado. É por isso, o JR, que eu tenho falado muito isso. É aqui a importância do acompanhamento da igreja. As pessoas têm que parar com essa mania de achar que elas precisam de aconselhamento. Meu irmão, você não precisa de aconselhamento, você precisa de acompanhamento. Um membro acompanhado, o pastor vai saber qual é a melhor forma do que fazer. O que fazer com uma pessoa como essa. Tem casos que sim, você vê que existe um relacionamento ali, existe um amor, existe sim, então vamos... Eu já tive casa lá na igreja que a gente chamou os jovens e disse: mano, então vamos adiantar isso aí, vamos fazer o casamento, que já ia casar mesmo, né? Então, agora, tem casos e casos. Como é que o pastor vai saber? Acompanhando. Então, o que a igreja brasileira precisa entender é que a gente tem que parar de encher os gabinetes de aconselhamento e começar a deixar a igreja acompanhar a vida da pessoa, cuidar da pessoa, para que a gente possa saber o que fazer nesse caso. Olha, aqui no Facebook a Cleide dizendo: casar não, mas assumir a responsabilidade pela criança sim, e não deixar com os pais, que é o que está acontecendo hoje em dia. Mas isso é indiscutível. Terceirizando a responsabilidade. E aí, pastor Edson, bom dia, querido, que pensa o senhor? Bom dia, queridos. Estou de acordo com todos os debatedores. Acontece o seguinte: casamento, ele nunca pode entrar como uma punição. Ele não pode entrar como alguém que tem que cumprir, né? É por causa de um erro, né? Então, a gente discorda. Eu concordo com a nossa ouvinte aí, que tanto a moça como é o seu namorado ou a pessoa que, né, o pai, eles têm que assumir a sua responsabilidade. Agora, a gente não pode, senão daqui a pouco a gente vai ter problema lá na frente, como já foi citado aqui, né? A gente tem que ver que casamento vai englobar algo muito maior do que a pessoa ser obrigado a se casar por causa de uma gravidez. O que mudou, gente? Vamos lá, o pastor Luciano, que é mais antigo aqui entre nós, entendeu? Pastor Luciano, no seu tempo... É o ancião da mesa. É o ancião da mesa, o decano da mesa, olha aí. Pastor Luciano, o que mudou? Um debate como esse, deixa eu ver, sei lá, quantos anos? Há 30, 40? Vamos lá, Edson, ajuda aí, vai, Felipe. 30, 40 anos. A minha idade, eu tenho 33. Você não acha que o resultado não seria diferente? A pessoa ia dizer assim, não tinha essa... Eu lembro dessa história, pastor Luciano me contou, que o pessoal usava até uma garrucha, o pai, entendeu? Engravidou minha filha, vai casar na frente do delegado, não é, Marcelo? Você leu na pesquisa isso aí também? E aí, pastor Luciano, o que mudou, pastor Luciano? Ô Jota, assim, mudou tudo. Tudo mudou. Pra melhor ou pra pior? Assim, mudou para pior em relação a muitas coisas, mas em relação a entendimento, algumas coisas também mudaram para melhor. É muito relativo você apontar apenas um caminho. A gente precisa entender, como já foi falado aqui, os meandros da coisa, entendeu? Agora eu entendo porque que Deus mandou orar por você, mas tá tudo certo. Olha aí, tá vendo? É para entender, assim, porque, entendeu, Elizabeth? Porque alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? A cultura mudou e aí nós ficamos mais, ou então, não, nós acompanhamos aí, para usar o verbo acompanhamos vários casamentos que foram feitos forçosamente e acabaram dando errado. Aí mudou a perspectiva. O que houve? Sim, na minha opinião é que se achava o seguinte: não casar nessa situação era continuar no erro. Então as pessoas procuravam usar o casamento como correção para esse erro.
Só que, como você mesmo falou, no passar do tempo, acompanhando esses casamentos que aconteciam dessa maneira, o resultado era negativo e não positivo. Era como se colocar um remendo no passado novo, tinha a ver com esconder a vergonha, né, pastor? Esconder a vergonha, eu já participei. Vergonha, né? Um remendo novo em pano velho. Eu já participei de um casamento, tá? Não quero aqui expor ninguém, mas de uma pessoa de famílias muito conhecidas do Brasil. Eu participei de um casamento onde, por vergonha dos pais, a menina teve que casar. Vergonha. Tá? Vergonha. E deixa eu te dizer uma coisa. Tudo por causa da droga, o que vão dizer de mim, Exatamente. o que vão falar de mim. E eu nunca vi uma cena mais constrangedora e triste. Eu olhava pra minha esposa e dizia, que tristeza. A menina chorava o tempo todo de tristeza e o cara chorava o tempo todo de tristeza. Resultado, 3 meses depois, o teatro tinha acabado. Gente, isso é muito mais constrangedor, isso fere muito mais. Aí nós estamos falando de 2 vidas marcadas para sempre, publicamente. Então eu acho que o que mudou é que a igreja se tornou mais relevante, se tornou mais coerente, se tornou mais inteligente. É muito mais inteligente a gente tratar uma ferida como essa e uma situação do que criar outra, exatamente. Então eu acho que, graças a Deus por isso, como o pastor falou assim, tem muita coisa que piorou, mas graças a Deus que nisso a gente se tornou, como a questão da separação também, e a gente está se tornando um pouco mais humano nesse aspecto. Vamos analisar a história, toda a história tem 2 lados, não é simplesmente ficar com o machismo, com a ignorância, com a grosseria. A gente está se tornando mais inteligente, e glória a Deus por isso. É porque é muito fácil apontar o erro, desculpa, pastor, é muito fácil apontar o erro dos outros sem saber a causa, né? Agora, o que mudou também, a gente tem que perceber, é a motivação do casamento. Porque culturalmente o casamento era apenas para a procriação. A gente vai ver que desde o tempo bíblico, até quando Paulo vai dizer, maridos, amai vossas mulheres, e ele entra aí como mandamento, porque a mulher até então, dentro do casamento, não era para ser amada, ela era para ser mãe, tá? E essa cultura, desde aquele tempo, ela durou por muitos anos, né? O camarada tinha que casar, aquela mulher seria a mãe de seus filhos e ele viveria na prostituição, ele viveria nos relacionamentos fora do casamento. Então hoje o que mudou? Mudou a cultura do casamento, mudou a mulher que não aceita mais esta posição, né? De ser apenas mãe, de apenas dar filho. Não, a mulher quer ser amada hoje. 11h16 aqui agora no Rio, gente. Olha, o ouvinte dizendo, na minha opinião, não tem que casar não, pois aos 22 anos eu engravidei, fui obrigado a me casar e sofri violência doméstica durante 8 anos e meio. Hoje, aos 40, encontrei um homem que me respeita e me ama, tenho 3 filhos, sou muito feliz. A minha irmã caçula descobriu que está grávida. Eu descobri também que o namorado dela é um homem de caráter duvidoso. Já avisei a ela, você não é obrigada a se casar. Disse aqui a nossa ouvinte, outro ouvinte dizendo aqui no nosso WhatsApp, 968038319, casamento não conserta nada, diz aqui um ouvinte. Outro dizendo, penso que nenhuma gravidez, não sendo uma violência, ela não é indesejada. Hoje em dia já se sabe de todos os métodos anticoncepcionais. Está explícito em tudo e para todos. Então acho que engravidou, não tem que se casar. As meninas que se cuidem. Hoje elas engravidam porque querem engravidar. Posso dar uma opinião aqui, JR? Por favor. Irmão, pelo amor de Deus, eu concordo com a irmã, mas pelo amor de Deus, método anticoncepcional não é opção para jovem solteiro da igreja. Exatamente. A opção pro jovem solteiro da igreja fica na santidade aí, meu irmão, fica na moral, tá entendendo? Eu casei com 24 anos, solteiro, virgem, entendeu? Não sou nenhum bocó, não sou nenhum otário. Você tá entendendo? Sou um homem de Deus e sempre fui molecão, criado na igreja. Então, se a gente quiser, é o que eu falo. Sabe o que eu falo? Não troque propósito por proposta, meu filho. Você que tá me ouvindo agora aí, para de trocar o propósito de Deus pra tua vida por qualquer proposta que chega, por qualquer 5 minutos, por qualquer 2 minutos. Você quer casar bem? Seja a pessoa certa, na hora certa, fazendo a coisa certa. Aí Deus vai te honrar. A questão, eu entendo, é que o que está em foco aí é a gravidez. Quando, na verdade, a gravidez é só consequência de uma ação errada, como o pastor falou aqui. O problema não é se a moça engravidou e tem que casar por isso. A questão é que houve uma intimidade no namoro que ocasionou a gravidez. Então as pessoas se preocupam muito em cobrir esse erro, a gravidez, quando na verdade devia se
acompanhado e corrigido durante o período do namoro, como estava esse namoro, não só os pastores, como os pais mesmo. Você me lembrou uma história de que a menina chegou assim no pastor, né? Falou assim, pastor, eu engravidei. Aí o pastor disse pra ela assim, menina, como é que você fez isso? Olha. Aí ela falou assim, vai dizer que o senhor não sabe. Exatamente, cara. Cara, pai de 5 filhos. Pai de 5 filhos. Então é o seguinte. Tá chegando nesse ponto aí. Vamos lá. Quer dizer, eu acho que uma perspectiva importante aqui agora é a questão de como você encara o relacionamento a dois. É isso aí. Porque se houver a proposta ou o propósito de santidade, isso é uma maneira de encarar isso. Quer dizer, quando vem a questão da gravidez e aí o casamento, dá a impressão que é para cobrir a gravidez. Por que a gravidez aconteceu? Quer dizer, a maneira como o pastor Luciano disse aqui, que tem pais que levam a namorada ou o namorado, ou às vezes tem todo mundo lá junto, uma galera, tem 3, 4, vai um para lá, outro para cá, outro para cá, e aí depois vai se lamentar, né? Agora, esse é o processo, agora, né, pastor? Tem uma outra questão aí, que a gente tem que abordar, e já foi falado, a questão da santidade, que ela não é praticada. Um percentual alto de nossos jovens, eles têm relacionamento sexual antes do casamento. E aí a maioria, como a nossa ouvinte colocou aí, né, usam métodos anticoncepcionais e eles se casam, tá? E esquecendo que a gravidez não é um único mal, tá? De uma relação sexual antes do casamento, porque muitos casais levam para o seu casamento um pecado que não é confessado, que não tem arrependimento e constroem as suas famílias em cima desse pecado. Agora, isso, entrando nessa deixa do pastor, JR, se me permite, isso é um paradoxo muito grande, porque antigamente eu sentei aqui várias vezes nessa mesa, acredito que cada um de nós aqui, JR como mediador então nem se fala, né, de a gente discutir a falta da palavra rasgada na igreja, de os pastores não pregarem. Isso não acontece mais hoje. Pelo menos quase todos os pastores que eu conheço, quase todas as igrejas que eu já preguei, quase todos que eu já levei lá na igreja, falam rasgado disso, tem um trabalho forte na igreja nisso, ou pelo menos iniciando um trabalho em relação a isso. O problema em relação a isso hoje tem a ver com os ouvintes hoje, porque a gente se depara com aquilo que Paulo falou nos finais dos tempos. As pessoas estão com coceira no ouvido, as pessoas querem seguir aquilo que acham melhor para sua vida. Hoje você determinar, e a determinação é apenas uma palavra que eu estou usando, vou mudar até essa palavra. Hoje você apontar um caminho pela palavra de Deus para muita gente, é como se você quisesse dominar a vida dela. Então muita gente hoje, a gente está falando para a juventude geral aqui. A juventude, ela tem a igreja algumas vezes por semana, algumas igrejas têm um trabalho um pouco mais de acompanhamento, discipular, de célula, de algumas coisas, tem um pouquinho mais, mas ela tem faculdade, ela tem colégio, ela tem família que luta contra tudo aquilo que a gente está pregando no altar. Então às vezes se torna muito difícil, é necessário que a juventude desperte, porque uma vez que você engravide precocemente, que você termine um casamento porque cometeu um erro, quem vai pagar essa conta até o final da vida é você. E aí o pastor falou com relação à família, a família tem que caminhar junto com a igreja, assim como com a escola e as outras instituições que cuidam da criança, do adolescente, do jovem. O que a gente vê realmente é esse trabalho dissociado. É como o pastor falou, a igreja parece que está como a voz no deserto. A gente fala, orienta, na nossa igreja, inclusive, tem acompanhamento pastoral, tem gabinete pastoral, mas as pessoas, elas fazem tudo o contrário. Na maioria das vezes já chegam com uma decisão tomada e só querem, assim, informar que estão tomando a decisão. Eu vim comunicar. E os pastores, quando chegam a saber, a maioria das pessoas da membresia já sabe, a família já sabe, os vizinhos já sabem, e fica constrangedor para nós. Mas a orientação vem do púlpito, sim. Olha que ouvinte dizendo, minha filha se perdeu com um rapaz 11 anos mais velho, não engravidou porque ele a levou ao médico e ela começou a se prevenir, o que conta a nossa ouvinte. Quando eu soube, eu dei um tempo para eles se casarem no civil, dei 2 meses de prazo. Eu tinha medo que ela engravidasse, conta a nossa ouvinte. Pouco tempo depois, descobri que ele tinha outra há 9 meses e estava com minha filha há 1 ano. Cheguei para ela e contei tudo.
e ela que já queria ir morar com ele, terminou tudo, graças a Deus. Hoje ela faz faculdade e aguarda no Senhor. Bom, vamos responder essa ouvinte aqui, porque se esse assunto é um episódio, ele tem começo, tem meio, tem fim. Só que essa menina continua estrelando o filme, a filha. A filha continua no filme, né? Essa parte do filme já foi aqui, capítulo. Agora tem uma nova. A menina precisa entender a santidade de Deus, o propósito de Deus para a vida dela, porque senão ontem foi o fulano e amanhã vai ser o ciclano. Deve ter alguém com esse nome, não, né? Tem gente que você fala o nome, a pessoa vai procurar, né? Será que é de Deus para minha vida, ciclano e tal? O que dizer para essa mãe, efetivamente agora, na conversa que ela deve ter com a filha dela, porque se houve um livramento de um problema gravíssimo aqui ontem, tem que se preparar para o que vem amanhã. O que dizer para ela? A conversa da mãe tem que ser a mais franca possível. Eu acho que o diálogo hoje, ele está em outro nível. Os pais, eles precisam conversar em outro nível com seus filhos, porque as demandas são muito diferentes. Os filhos hoje estão com o celular e têm o mundo nas mãos. Nós que somos pais, damos o celular porque a gente se preocupa. Eles têm os mundos nas mãos. Não adianta você achar que eles não estão vendo tudo, porque eles estão vendo tudo. Então, assim, já tem um erro cometido que graças a Deus, houve um tempo de paralisação que já serve como base para, através da palavra de Deus, começar a construir uma base sólida de uma mudança futura, entendeu? 11:25, ouvinte aqui no nosso WhatsApp, 96803-8319, dizendo: hoje em dia, por pensarem que filho prende homem, a gravidez está sendo usada. Mas o ouvinte tem tempo, desde a época, eu não vou falar de novo a pessoa mais antiga da mesa aqui, porque fica chato, né? Há casos e casos, diz aqui outro ouvinte: minha filha engravidou e perguntamos a ela e ao namorado se eles queriam casar. Eles já namoravam há 1 ano, casaram-se e não nos arrependemos. O casamento durou 4 anos. Eles amadureceram e cuidaram da casa e da filha muito bem, eram muito novos e tinham muitas diferenças, por isso creio que não deu certo, mas valeu a pena sim. Nossa neta é alegria, ela ainda mora na casa dela com a filha, agora com 6 anos, espero em Deus que ela refaça a vida dela. Bom, opinião do nosso ouvinte aqui, da nossa ouvinte, trazendo a sua palavra sobre esse tema. Outro ouvinte: para engravidar tem que casar, não necessariamente vice-versa. Vamos lá, hein? Em primeiro lugar, não era nem para estar tendo relação sexual. Aí os pais permitem, depois querem corrigir o erro casando, diz aqui outro ouvinte. Muita gente opinando, hein? Olha aqui, na minha opinião, não se deve casar, mas então por que não se guarda? E não querer usar o texto bíblico para justificar o erro, dizendo que a carne é fraca. Tá gente que fala isso, frase, a carne é fraca, Essa frase é interessante, a pessoa fala assim, a carne é fraca, e te derrubou, imagina se fosse forte, né? Dá graças a Deus que ela é fraca, né? Não parece, se fosse forte, arrebentava contigo todo. Então, graças a Deus que a carne é fraca, fortalece o espírito. Olha aqui, ouvinte dizendo: JR, bom dia, debatedores, por gentileza, onde é que ficam os princípios bíblicos, hein? É a desagregação da família, diz aqui o nosso ouvinte de Tanguá, acompanhando a gente, tá falando aqui sobre essa dificuldade toda. Outro ouvinte: eu acho que Deus não mudou e sim as pessoas. O certo é não ter filhos antes de casar. É isso aí, minha irmã. Tamo junto aqui, ouvinte da Pavuna. Agora tem um texto longo aqui, vamos lá, hein? E ela escreve no final: desculpe pelo texto longo. Gostei, ouvinte, vou ler, gostei. Meu nome é tal e sou mãe solteira, engravidei com 19 anos e na época meu pastor me chamou junto com a minha mãe e disse que eu tinha que casar, senão ele iria me excluir. Mas como sempre fui madura, disse para ele que não me importaria em ser excluída, porque eu não iria me casar de jeito nenhum. Conclusão: hoje não estou mais com o pai da criança, ele era um irresponsável e até hoje não faz muita coisa pela filha. Agora conheci um rapaz maravilhoso que me assumiu e a minha filha. Futuramente vamos nos casar e sou muito feliz. E a minha filha já está com 12 anos. Hoje eu tenho 32, estou firme com o Senhor e comigo mesmo. Diz aqui, o ouvinte escreve muito bem. A igreja queria, o pastor queria que a questão fosse resolvida dessa forma. Ela entendeu que não. Graças a Deus. Assumiu firmemente isso, ela vai ser excluída, ok, vejam, ouçam bem o que vocês estão falando, para ficar claro, vocês estão dizendo exatamente isso, tá certo? Ela assumiu que preferia ser excluída do que casar. No caso dela, a experiência dela trouxe esse tipo de posicionamento e aqui um final que aparentemente é um final feliz, né? Pelo menos até essa etapa da história dela, e com a graça de Deus essa menina vai ser felicíssima, ela e a filha dela.
não é? Agora, é uma experiência, né, pastor Edson? Sim, é uma experiência. Agora, uma coisa que a gente tem que colocar aqui é que as meninas têm que tomar cuidado. Normalmente, todo relato aqui é de meninas que ficaram com o filho, foram infelizes, e mais na frente Deus sempre dá uma nova oportunidade, né? Tiveram essa nova oportunidade e conseguiram fazer as suas vidas. Então as meninas têm que pensar o seguinte: olha só, se engravidar, é você que vai ficar com o abacaxi, é você que vai ficar com todo o problema, porque o menino, né? O menino é o pai, a família vai dizer, não, ele tem que fazer faculdade, ele tem que trabalhar, ele tem que se formar, e a menina fica com a criança. Então, as meninas, na verdade, elas têm que se preocupar muito mais, né? Porque os meninos chegam, querem aquela declaração de amor, né? E as meninas não conseguem dizer para eles, a minha declaração de amor é esperar pro casamento, né? Aí elas vão pagar um alto preço pela insensatez, tá? Então é importantíssimo a gente pensar nisso, que todo o relato aqui normalmente é das mulheres que tiveram seus filhos. Ouvinte dizendo: engravidei estando na igreja, mas graças a Deus tive um ótimo pastor que nos acompanhou e decidimos casar para ter as nossas vidas no altar de Deus. E hoje somos uma família abençoada e feliz. Compartilha aqui uma de nossas ouvintes. Outro ouvinte dizendo: JR, eu sou de Bauru e eu acho que devemos tomar cuidado para não deixar o mundo entrar na igreja, como tem acontecido, diz aqui a nossa querido ouvinte. A outro ouvinte dizendo aqui o seguinte: JR, engravidei com 19. Meu pai? Meu pai era pastor e me obrigou a casar. Eu não quis, esperei o tempo passar para saber se era com ele mesmo que eu queria casar. Hoje nos casamos e depois de 8 anos temos um filho, estou grávida da minha princesa. Amém. Nos casamos no papel, não mais estamos juntos, mas já mudou? Ué? De um texto para outro aqui, não estamos mais juntos por livre e espontânea vontade, diz aqui a nossa querida ouvinte. Então no começo era bom, depois ficou, eu não entendi, confusão. É o segundo que acontece isso, tá? Agora é o segundo relato. Eu acho interessante, bem, né? Sabe o que eu acho interessante, rapidinho, só uma colocação aqui, JR, sabe o que eu acho interessante? Como que a gente tem a visão errada das coisas, né? A gente tem esse discurso de que a gente tem que tomar cuidado para não deixar o mundo entrar na igreja, e a gente só fala isso quando em relação ao pecado cometido, mas a gente deixa o mundo entrar na igreja também quando o pecado é cometido e a gente não reage como Jesus reagiria. Na minha opinião, tá, gente? Me perdoe quem pensa diferente. Mas na minha opinião, uma pessoa que cometeu uma falha dessa, ela não é digna de ser excluída de nada, gente. Ela precisa ser abraçada, precisa de amor, precisa de restauração. É muito mais bonito pra igreja ver uma pessoa sendo restaurada do que sendo excluída do corpo. Nesse aspecto, eu concordo contigo, pastor. É outro debate, Felipe, também, né? Porque existem igrejas que ela tem norma, que o pastor... Então, eu também concordo com tudo, na igreja não tem isso, mas tem igrejas que são tradicionais já, centenárias, que ela tem que seguir um estatuto, e a exclusão não significa literalmente que está pondo a pessoa para fora da igreja, mas que ela tem que cumprir, que é um processo de tratamento para depois de reintegração. Embora acompanhamento. Mas muito bem, são 11h32, é hora do cafezinho com a nossa Catita, servindo aqui a nossa mesa, os nossos queridos. Olha que maravilha, o auditório também quer. Vê se traz um milkshake aí com o que, pastor? Misto quente? Poxa, que maravilha. 11h32 aqui no Rio, você continua participando conosco aqui, estamos aqui recebendo o pastor Luciano Regis, a pastora Elizabeth Nati, o pastor Felipe Valadão, o pastor Edson de Assis, um ouvinte aqui de Benfica dizendo: olha, seria o ideal casar, mas só se eles se amarem, porque às vezes eles casam obrigados e não dá certo. Quero agradecer o ouvinte. Outro ouvinte dizendo: JR, olha, escuta aí, hein? Há uma semana descobri que minha namorada está grávida. E por conta disso, ela está sendo muito pressionada pela família a casar. Eu a amo muito, porém não quero consertar um erro com outro erro. Quero muito casar, mas não agora. É o que diz o nosso ouvinte, pai da criança, viu, ouvinte? Vamos esclarecer que se ela engravidou,
Tem que falar isso pro pai da menina, não é pra JR nem pra Nente, não. Não, sim. Você já homem, vai lá, meu olha que coisa maluca. O que ele faz? Vai lá, o ele cara fala diz pro pai da garota. que ama muito, mas não quero casar. Então agora. isso não ama, meu irmão. Agora, quer casar agora. Eu sei, JR, mas assim, ele tem que sentar e reorganizar a vida dele, porque assim, eles cometeram um erro, fato. Eu não sei qual a idade que tem, quais são os empecilhos, mas eles têm que agora reprogramar a vida deles, isso é um fato, entendeu? Porque é muito simples dizer que ama, mas também deixar a namorada na furada sendo pressionada pelos pais. Ele tem que assumir lá, sentar com a família da menina e dizer, olha só, vamos fazer isso aqui, deixa eu organizar isso aqui, tô terminando faculdade, eu tô trabalhando aqui, vou organizar isso aqui pra gente chegar lá. É o que tem que ser feito. E pastor, sem contar que eles vão continuar cometendo o erro. Tá? Eles vão continuar, não tem como, né? Uma vez tem a intimidade, dificilmente a pessoa para. Então o que a Bíblia vai dizer? É melhor o quê? Casar do que abrasar. É isso né? aí. É melhor casar do que viver. Então se ele ama essa menina, peraí, amor é a pessoa querer o bem, querer ajudar, querer acompanhar. Tem um negócio que é o seguinte, aí o agora, esse agora aqui, tô só fazendo o outro lado, tá bom? Pra ficar no outro lado aqui. Esse agora é o agora assim, agora antes de ganhar, tá certo? Antes do neném nascer. Eu imagino que o agora, na cabeça dos pais, assim, tem que casar agora. Não, e ele tá dizendo agora não, entendeu? Existe amor. Sei lá, pode ser. Não, olha só, se existe amor, essa menina vai precisar dele do lado, acompanhando, né? Dele junto. Querido, se você ama mesmo essa menina... eu creio que não está pensando nela, está pensando nele próprio. Ele só está pensando em si. Ele tem que pensar na menina e perguntar se ela tem essa necessidade desse casamento. Eu acho assim, tem que ver o lado dela a Bíblia é muito clara. Fala, o apóstolo Paulo aqui, eu quero deixar uma palavra para os jovens, né, que estão ouvindo a gente aí, que são solteiros ainda. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o que eu quero mesmo é que vocês estejam livres de preocupação. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Ou seja, relacionamento, meu filho, é preocupação, é coisa pra você se preocupar. Se você tá falando aí, pastor, é muita coisa, então não entra num relacionamento não, meu irmão, fica sozinho. Você vai dar problema pra você, vai dar problema pra família dos outros. Se tu não é homem pra assumir um compromisso sério com uma mulher, com uma família, não faça isso, por favor. Você envergonha Deus, envergonha você, envergonha teus pais, envergonha tua família. Então fica na moral aí, meu irmão. Essa que é a verdade. Olha, o nosso ouvinte aqui, ele tá aqui com a gente, ouvinte. Vão respondendo aí o que você tá ouvindo aqui, tá? Ele tá dizendo, conversamos com os nossos pais, eu faço 19 anos, agora, em breve, e ela tem 18. Não, ela fará 18. Ele vai entrar para uma força armada. Eu estou tentando aqui para não, entendeu? Para não dar o endereço, né? Eu sei quem é. A Força Armada Brasileira. Não temos condições de casar no momento agora, diz ele, que está no último ano dessa tem que namorar, meu irmão. Dessa importante escola. Aí. Esse que é o problema. O cara tem condição de casar, aí a pessoa já entra por exemplo, vai pro namoro, aí começa a ter relação sexual, aí começa a ter uma vida de casado. Então, o problema do nossa conversa aqui, do nosso debate aqui, é lá no início o problema é antes de tudo. O problema começa aqui na frente. Como que você, o que é namoro pra você? O que é relacionamento pra você? Por que você tá namorando? Você que tá ouvindo a gente aí, por que você tá com essa pessoa? E eu creio que ainda nas nossas igrejas, eu posso dizer assim, com relação a nós pastores, ainda há aquela máxima de que crente casa cedo. Se crente casa cedo, namora mais cedo ainda. Casa cedo à tarde? 5 da tarde. Só se for de manhã, não, não quer casar, não, pouca idade. Só que é o seguinte, se você tem essa máxima de que crente tem que casar numa idade para não pecar, né? Que isso é um pensamento antigo. Eu acho então, que sempre se namora teve isso. mais cedo ainda. Agora tá se mostrando mais. Exatamente. Eu acho então, se namora, corre todos os riscos. Eu acho que hoje, inclusive de engravidar. Antigamente escondia mais, cedo. Agora com a rede social ninguém esconde mais. Hoje ninguém quer mais casar cedo não, pastor. Sabe por quê? Não.
Não, essa era a máxima. Quer desfrutar do que o casamento tem no que se refere à parte boa. O que eu quero dizer é que elas estão no test drive. Essa que é a verdade. Exatamente, mas há aquela ideia assim, olha... O do test drive que você tem que devolver porque não é teu. O crente tem que casar cedo para não pecar, que isso era um pensamento antigo. Só que a gente sabe. É da época dele. Tá se juntando aí, pastora? Só que é o seguinte, tamo junto. Só que é o seguinte, meu pensamento é assim, se tem essa máxima ainda na cabeça de alguns, você vê jovenzinho já lá no grupo dos adolescentes namorando. Isso sempre foi assim, mas hoje tá mais escancarado. Será? Então, se namora, como é esse namoro? Deve ser como um namoro qualquer de adulto, né? Muito bem, eu tenho a impressão que a gente tem aqui uma síntese, né? Quer dizer, o relacionamento sexual foi feito por Deus, é um presente de Deus pro casamento. Verdade. Pronto. Fora do casamento, ele vai dar problema. Só confusão. Você se torna um com a pessoa. Meia hora falando de confusão. Você se torna um com a pessoa, não engravidou, tá achando que vai resolver, mas você tá esquecendo que ainda que não engravide, a questão do pecado, ela continua. E o pecado tem consequência, manda conta. Não tem jeito. Agora, tá aqui a opinião dos nossos ouvintes, o nosso querido ouvinte sobre o qual nós estamos conversando agora, complementa, dizer, eu perguntei para ele, quer responder alguma coisa aqui aos nossos debatedores, ele está dizendo, então, não temos uma vida ativa não, caímos uma vez, nos arrependemos, mas caímos de novo e isso aconteceu. Não quero casar por pressão porque acho mais fácil cuidar de uma criança do que uma família e casa no momento, diz aqui o nosso ouvinte. É a opinião dele, vai ter que se apresentar diante dos pais dela e dos pais dele, parece que isso já aconteceu, e assumir inclusive isso, para dizer para ele, senhor, olha, é mais fácil ficar com a criança e eu vou assumir as responsabilidades do que casar nesse instante. Aí, sabe que alguém precisa entender, alguém que tá ouvindo essa rádio agora precisa entender, filho é bênção, irmão. O que vai vir aí é bênção, independente do erro que você fez. Agora, a consequência pior é a moral e emocional. Isso aí, isso demora para reconstruir, se consegue reconstruir. Então, jovem, você que tá ouvindo, tá solteiro, fica na moral, irmão. Sexo é no casamento, vai ser bênção pra você, vai te trazer paz. Nós estamos há 40 minutos aqui discutindo só confusão. Olha isso, imagina uma vida inteira assim, tendo que defender isso, tendo que organizar. É luta, viu? Agora, pastor, é só para dar um conselho aos jovens, tá? Acontece o seguinte, é um período, tá, onde os hormônios estão queimando, tá? É um período muito forte para eles. Sim. E a gente diz, olha, não pode, vai esperar o casamento. Mas a gente vai dizer também o seguinte, não case cedo, né? Vai esperar amadurecer. Então o que os jovens vão fazer? Aí a gente aconselha o quê? Vai servir a Deus, vai trabalhar, vai cuidar da vida, vai estudar, vai servir a Deus. Vai participar de evangelização, vai jogar futebol, vai queimar energia, louvar a Deus, entendeu? Por quê? Vai fazer uma academia. Tem como pegar o que a psicanálise vai chamar dessa pulsão sexual, tá? E transformá-la em algo toma banho de chuveiro gelado, agradável. Sim. Tá? Ela tem como fazer isso. 11h41. Após uma inspeção em São Paulo no início de maio, auditores do Programa de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego autuaram uma marca de roupas femininas por trabalho análogo à escravidão em trabalho infantil em mais um triste flagrante escondido por trás de catálogos de roupas de luxo no Brasil. 5 trabalhadores bolivianos, incluindo uma menina de 14 anos, foram encontrados na pequena oficina no bairro de Aricanduva, cuja produção era 100% destinada à marca. Sem carteira assinada ou férias, eles trabalhavam e dormiam com suas famílias em ambientes com um cheiro forte, onde os locais em que ficavam os vasos sanitários não tinham porta e também lá não tinha cama. Eram separados de máquinas de costura por placas de madeira e plástico. Os salários dependiam da quantidade de peças produzidas, R$6 em média por roupa costurada. A marca negou o vínculo com a oficina e afirmou que nunca manteve relações com trabalhadores eventualmente enquadrados em situação análoga de escravos pela fiscalização do trabalho. O que você pensa sobre a existência de trabalhadores em regime de escravidão nos dias de hoje?
Com a crise, você acha melhor trabalhar no que aparecer, independente das condições de trabalho? Alguma vez você já se submeteu a condições de trabalho não tão boas apenas para se sustentar? O que a Bíblia orienta sobre a relação entre trabalhadores e empregadores? Quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes, começando ouvindo os nossos debatedores. Efésios 6 fala desse bom relacionamento que deve haver entre o empregado e o patrão, entre o patrão e o empregado. Até porque existe um Deus que cuida de todos, né? E é interessante que nesse texto também, lá atrás, havia a época da escravidão, ele toca nisso. Mas ainda assim, ele diz que mesmo o escravo quanto o patrão, eles deveriam ter um bom relacionamento e que ele deveria ser bem tratado, porque isso era justo no Senhor. Agora, não adianta a gente falar, JR, para as pessoas, em São Paulo isso é recorrente, volta e meia isso acontece. Todo mundo sabe que acontece sempre com os bolivianos, e sempre em São Paulo, e geralmente no mesmo lugar, no mesmo bairro, sempre ali. Então, acho que falta vontade de erradicar isso das autoridades locais. Porque se você já tem um histórico, que é sempre com bolivianos, marcas parecidas, numa mesma região, eu acho que se tiver vontade de resolver isso, se resolve. Agora, precisa se haver, claro, boa vontade entre as partes, segundo a palavra de Deus, é que haja, o bom é que não aconteça isso, mas é difícil. Eu acho que isso tem a ver com a autoridade tem que tomar uma iniciativa, porque é muito difícil, alguém que está fora do seu país, precisando comer, precisando dormir, precisando se vestir, ele não pegar um negócio desse, ele vai se sujeitar, não tem jeito. Vai. E muitos de nós, até mesmo, né, que somos aqui, nós passamos por situações assim para sobreviver. Ainda mais agora, nesse momento de crise, são muitas as pessoas que submetem a esse tipo de trabalho. Não escravo, mas análogo a essa situação. E, inclusive, aqui há um outro crime, né, do trabalho infantil. Né, que é algo que a gente deve também lutar contra, denunciar. E é interessante que isso acontece dentro dessa perspectiva aí dos bolivianos, e não são poucos, e não é recente. Com certeza. Entendeu? Isso acontece, a área específica onde isso acontece de maneira mais intensa é na zona leste de São Paulo. Acontece muito isso, os bairros são cheios de casas apertadas e ali as pessoas moram e trabalham ali. Em geral, nessa área de costura, vivem dentro de um regime de escravidão. Esse é um ponto. O outro ponto é essa perspectiva que mostra que pessoas estão agora sem nenhum tipo assim, o desespero pela vaga é tão grande que se você tiver que trabalhar num esquema em que seria análogo à escravidão, as pessoas estão dizendo assim, cara, melhor eu receber isso aqui do que nada. E aí? É complicado, né? É onde pinga não seca, né? Hoje eu ouvi essa frase. É o quê? Onde pinga não seca. É onde pinga não seca. É melhor ter um pouquinho do que zerar tudo. Né? A grande realidade é que as pessoas pegam isso porque não tem nem lugar para morar, JR. É verdade. Então eles se submetem a isso porque passam a dormir no local, passam a morar. E geralmente as crianças estão vinculadas aos pais também que trabalham no local. É toda a família, é um trabalho à família. É complicado. Eu acho que tem a ver com uma boa vontade do governo, porque o governo tem que fazer esse acompanhamento desde quando vem da Bolívia para cá. Isso também não tem a ver só com o boliviano, peruano também está envolvido nisso, um monte de peruano envolvido nisso. E a gente sabe, e se começar a vasculhar lá, você vai ver que tem um monte de costura agora com trabalho escravo. 11h46 agora, eu quero continuar ouvindo o ouvinte, a sua opinião sobre esse assunto, porque isso para nós é muito importante. O que você pensa sobre a existência de trabalhadores em regime de escravidão nos dias de hoje? Com a crise, você acha melhor trabalhar no que aparecer, independente das condições de trabalho? Alguma vez você já se submeteu às condições de trabalho não tão boas apenas para se sustentar? Em alguns lugares do mundo, como a China, por exemplo, acontece uma pressão muito grande. Tem um vídeo que está bombando na internet, onde numa empresa, quando os relatórios de produtividade são apresentados, aqueles que não alcançam o objetivo, a meta que foi estabelecida, eles apanham com algum tipo de régua ou de tabuazinha e ficam diante dos outros funcionários, na frente dos funcionários, moral, né? Apanham no bumbum ali, como se fosse criancinha, entendeu? E eles têm que aguentar, e diz que tem mais coisa, que o vídeo foi editado e depois já mandou embora, aquela notinha que a assessoria de imprensa faz, né? Que hoje em dia raras são as pessoas que dão a cara a tapa. Você pode pegar uma pessoa que você tá até injuriado com ela, mas a pessoa dá a cara a tapa, é uma pessoa que assume.
Em geral, num caso como esse aqui, a pessoa dá uma notinha e diz, olha, foi sem querer, aconteceu uma única, não acontecerá mais. Infelizmente. Fala aí, pastor. Olha, isso tudo vai mostrar o seguinte, a miserabilidade em que o ser humano chegou, né? É um retrato, né, desse distanciamento que a humanidade está de Deus. A gente, quando vê, a gente lê sobre escravidão no tempo bíblico, em que Paulo vai falar lá no Antigo Testamento que vão ter leis que vão reger, é totalmente diferente dessa. São princípios diferentes que levava a pessoa a ter um tempo, né, de um trabalho para alguém, para servir, muitas vezes para pagar uma dívida, alguma coisa assim. Não, esse não. Esse daí é simplesmente exploração, né? É uma exploração. Isso vai mostrar como estamos distante do Senhor Deus. Dois princípios sempre são colocados em relação a isso, do ponto de vista bíblico, são os endividados, né, que acabam para pagar a sua dívida, servem como escravo, ou eles ou seus filhos, em geral a turma toda, e são os conquistados, né, que o cara vem de um outro povo e agora nos serve aqui. É completamente diferente disso aqui. Agora, usar isso para mostrar agora a questão da redenção. Da redenção, perfeitamente. Agora você imagina bem, a pessoa traz um boliviano para cá para trabalhar como escravo. Família. Entendeu? Então isso aqui agora, o boliviano tá passando dificuldade lá e diz assim, melhor, como é que é o negócio do pingo? Onde pinga não seca. Entendeu? Como é que fala isso em espanhol, Marcelo? Nota aí pra mim. Não, o que acontece... Onde pinga não seca. O que acontece é que nós continuamos com aquela mentalidade, né, da conquista, né, dos desbravadores do Brasil, quer dizer, com aquela mentalidade escravagista. Se for possível, vamos tirar vantagem. Tinha até aquela antiga lei, né, do Gerson, né? Você tem que levar vantagem. Ele não gosta que fala que é dele a lei. Pois é, então tá bom. Então, comercial que ele fez. Nosso agora. Por quê? Se você ele fica puder, triste, é verdade. Ele fica triste, né? É. Desculpa, querido. o que acontece qualquer é que... Qualquer frase com querido ou querida não é um bom momento para falar. Olha, tá ficando difícil. Viu? Foi juntar o pastor Luciano, viu? Pois é, agora... Dona Pinga, como é que é a frase? Tamo junto. Dona Pinga, como é que é a frase? Dona Pinga não seca? Pinga não seca. Mas isso que acontece é porque o a brasileiro vantagem, é assim, né? Tirar vantagem em tudo. Se ele puder levar vantagem, tiver ocasião, ele vai brasileiro, não, o americano adora isso também, tira vantagem do brasileiro há muitos anos. No nosso caso aqui é vergonhoso, porque nós devíamos ter aprendido a lição, sabe, de que até hoje nós pagamos um alto preço por aquele passado. E estamos repetindo. Nós já devíamos ter aprendido. Nós vivemos na pele. Não é verdade? Né? Então, era para ter vivido isso e agora dizer assim, isso não pode, em hipótese alguma. Não aceitaremos crianças trabalhando como um trabalho escravo, adultos, jovens, enfim. Deus tem misericórdia. Se já deu aquele furo que a galera zoa a beça, hein? Um comentário de um vereador de Foz do Iguaçu virou piada na internet e provocou risos de parlamentares. O camarada tá famoso agora. Cadê o nome dele aqui? Hein? Paulo Rocha. Então, tem nome bom, hein? Paulo Rocha. Bom, era uma votação, né? Aí durante a leitura de um requerimento que buscava saber do prefeito a previsão de pagamento de bolsa auxílio aos médicos residentes no hospital, ele fez o seguinte comentário: eu não sabia que tem médico que reside no hospital. Uai. E tem um ai aqui na frase. Uai. Uai. Médico residindo no hospital? Em nota divulgada, anota aí, em nota divulgada, Paulo Rocha defendeu-se dizendo que sabia o que são médicos residentes, mas que aproveitou a oportunidade para criar polêmica, já que, segundo ele, uma grande parte da população não tem conhecimento desse tipo de exigência feita aos médicos recém-formados e que usam a residência para se especializar a praticar o conhecimento. Para que não haja dúvida, vou explicar o que é médico residente, tá bom? Para adiantar aqui os trabalhos, né? Médico graduado que faz estágio em residência médica para receber treinamento em sua especialidade.
A residência médica no Brasil é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos sob forma de curso de especialização. Mas com certeza o Paulo Rocha já tinha conhecimento. Ele só falou isso para criar polêmica, né? Para que o assunto fosse assim divulgado. Muito bem. Você já cometeu alguma gafe que acabou virando piada? Você é daqueles que fala primeiro para depois pensar? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? Se alguém quiser contar uma experiência, tô falando pro ouvinte, né? Pro ouvinte. Mas os debatedores quiserem também, vamos lá. Falou, todo mundo. Todo mundo. Vamos lembrar um caso aí, ó. Vem lembrar um caso. Nunca tira a primeira pedra. Cometeu uma gafe. Tem que lembrar agora, eu tenho várias. Acabei de citar a lei de Gerson aqui. Não, mas isso não foi uma gafe. Eu já cometi umas centenas no púlpito. Peraí, pastor. Fala de novo, pastor. Seu microfone estava. Nós que trabalhamos com a palavra, não tem como, nós vamos errar. Né? Nós vivemos isso, todo dia você vai errar em algum momento. Até porque em alguns instantes você não está concentrado naquela situação. Eu fui consagrar um bebê. Aí, ó, começou a aparecer um caso. Não, tem vários. Claro, é isso aí. Tem que lembrar. Quem fala muito, aí eu lembrei eu fui consagrar um bebê, aí, né, lá na igreja a gente chama todo mundo, vem família, vem convidado, aquela coisa. E sobe todo mundo no altar, a gente consagra, eu pego o bebê, apresento a Deus, aquela coisa. Consagrei. Aí eu olhei pro lado, vi uma irmã. Falei, pô, a irmã tá grávida. Botei a mão na barriga, falei, Deus abençoe esse bebê. Ai, Jesus. A irmã, pastor, não tô grávida, não. Não tá? Aí o pastor Luciano emendou, dizendo assim, não está ainda. Não está ainda. Estou profetizando pra sua vida. Eu já fiz uma assim de consagrar bebê, linda, maravilhosa. Então vem aqui os pais, a família, coisa linda. Vamos consagrar, coisa melhor do que você entregar a Deus logo assim, de pequeno, a sua família, consagrar o Senhor. Pode vir a família, levanta. E levanta um senhor muito assim, já seus 70 anos já. Eu falei, coisa linda, gente, vem a família toda. Olha lá o vovô trazendo. Oh, meu Deus. Aí ele, a mãozinha assim, ó, não, é meu filho. Oh, meu Deus. Então, como é que faz agora? Falei, o senhor tá que tá, hein? Vocês estão falando da... Tá feliz, hein? Tá feliz. Mas aí é que é um ponto. Eu tenho tem como arrumar, entendeu? Às vezes dá, né? A melhor coisa é se às vezes dá. Eles estão falando da consagração, é do bebê. Lembra, pastor Edson não é. Pastor Edson não dá furo, não. Eu duvido. É no funeral. Né? O senhor? Isso. Aconteceu com o senhor? Não, aconteceu comigo. Eu fui chamado, né, para um dirigente de uma congregação, né, olha, pastor, faleceu um irmão lá na congregação, coisa e tal, no cemitério e tal, e a família quer que o senhor vá lá. E eu fui, já cheguei em cima da hora que eu entendi que era o sepultamento, né? E eu tô procurando lá o dirigente da congregação, não acho, olho para um lado, do outro, não acho. Eu disse, meu Deus, aonde é? Já que o cemitério que eu fui, ali em São Gonçalo, são várias capelas, né? Uma ao lado da outra. Aí eu olhei para uma capela, aí o pessoal olha para mim, e ele dá um sorriso. Eu disse, é aqui mesmo. Cheguei, cumprimentei a família, coisa e tal. Aí eu falei pra ele, queridos, a gente tá em cima da hora, né? Então vamos fazer uma oração aqui por vocês, né? Vão aqui ver, né? Essa despedida. Abri a Bíblia, orei. Daqui a pouco estava o dirigente da congregação lá. Pastor, não, é aqui. E eu fui ali sair de fininho, né? Daquela situação. Não tem jeito, né? Eu já fiz várias. Eu fui pregar. O senhor foi bênção na vida da tua família. Eu já entrei. Tá vendo? Eu sabia que até o furo do senhor. Eu já entrei em uma igreja errado. Meu Deus. Eles me chamaram para uma igreja. Nesse assunto. Entrei na igreja, eles me receberam. Algumas pessoas naquela igreja já me conheciam, né? O pastor Edson, o senhor está aqui. Aí me chamaram para o púlpito da igreja. Eu fui lá e daqui a pouco eu tô olhando para um lado pro outro. Eu perguntei, cadê o irmão tal? É o que tinha me convidado, né? E ele falou, não, pastor, ele não é daqui não, ele é da outra igreja ali na frente. Meu pai, errou a igreja. Eu já fui em congresso. Errou o ofício, errou a igreja. O problema aí é outro, hein, pastor? Não, rapaz, faz parte, são 30 anos de ministério, não tem como. Não tem como, congresso pentecostal enorme, gigante, cheio de gente pregando. Eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Lá vai, eu fui pregar, comecei a pregar, eu empolgadaço, irmão, sabe o que é 12 anos sofrendo com fluxo de sangue? 38 anos sofrendo com fluxo de sangue? 38 anos sofrendo. E eu assim, e os pastores começaram atrás de mim. 12. Meu jovem, foi 12. Foram 12. E eu falei, agora já foi. E eu tô, irmão, 38 anos, já você sofreu 38 anos
sofrendo com febre? Já sofreu com dor de cabeça? Já sofreu e os homens atrás de mim, menino, é 12. É 12. Aí eu falei, Jesus, como é que conserta isso aqui agora? Eu olhei pra trás e disse, é 12, né, pastor? Mas já imaginou se fosse 38? Eu fiz várias, irmão. Agora sou o rei da gafe. Vou contar minha experiência. Foi uma irmã, há muito tempo que eu não a via, e ela começou a perguntar como é que estava minha família. Eu falei assim, meu Deus, de onde que eu conheço essa irmã? Aí eu tô assim, falei assim, meu Deus, eu sei que eu a conheço, mas não lembrava de onde. Como é que tá a igreja? Como é que tá a família? Eu falei, tá, tudo bem. Eu falei, agora vou ter que perguntar também como é que ela tá. Como é que você está? Eu falei, qual é o nome dela? E eu falei assim, dá uma pista. Aí ela falou assim, ai, não acredito, pastora, você não tá lembrando de mim? Eu falei assim, claro que eu tô lembrando. E a sua mãe, como é que vai? Pastora, minha mãe é morta há muito tempo. Você fez o sepultamento dela. Ó, isso é coisa que não se faz com o pastor. Pastor, você não tá lembrando de mim? Pois é, isso não tem coisa como. que se faz, quer gente. dizer, a senhora fez o sepultamento dela. E quando fala o nome? Se o senhor tá lembrado de mim? Tô, claro. Você é uma pessoa inesquecível. E o meu nome? O seu nome está escrito no livro da vida. Eu encontrei um dia com o brother Simeon, nosso querido brother Simeon, né? Katz Barneia, o Ru e tal, e ele não tinha a menor ideia quem eu era, e eu também não conhecia. Eu olhei e falei assim, eu acho que aquele cara é o brother Simeon. Eu tava lá, eu era seminarista, tava na rua assim, ele olhou pra mim, veio ao meu encontro, me deu um grande abraço. E falou, e aí, cara, como é que você tá? Eu falei, cara, eu tô ótimo, mas eu tenho a impressão que você deve estar abraçando a pessoa errada. Ele olhou pra mim e falou assim, mas você não é um servo do Deus Altíssimo? Eu falei, sou. Então! Esse é o brother Simeon. Depois eu vim a conhecê-lo aqui no Rio e tal, não sei o que, né? Não fica, né? Não. Aqui um ouvinte dizendo, JR, eu conheci um vigilante, tinha uma voz linda, grave. E um dia, na hora do almoço, conversando, ele me disse que estava fazendo radiologia. Entendeu? Radiologia. Ok? Já sabe que vem aí, né? Aí ela disse, e eu falei, poxa, que legal. Sempre achei que você tinha voz de radialista. Na hora ele me olhou diferente, entendeu? Me olhou diferente, ficou quieto, mas não falou nada, o cara bom, hein? O cara legal. Depois de longos minutos, meu cérebro processou e eu pedi desculpas, entendeu? Pedir desculpas. Faz parte. Mas é importante, tem que... Aí eu encontrei um amigo meu uma vez, rapaz, um grande amigo meu. Eu cuidava dele, assim, ajudava espiritualmente, né? Tem muitos e muitos anos isso. E da época o pastor Luciano já tinha começado o ministério dele. Eu era uma criança ainda. Aí encontrei esse amigo, uma lição que eu aprendi pra minha vida inteira, quero compartilhar com ele pra eles aprenderem também. A gente aprende com os erros, né? E especialmente dos outros, né? De preferência, né? Mas aí eu olhei pra ele e vi ele conversou com um cara. Eu achei aquele cara estranho. Chamei ele, o cara foi embora. Falei, meu irmão, o negócio é o seguinte, cuidado com quem você tá andando, cara. Tô te ajudando aqui, tô te dando. Não grava isso não, tá fazendo vídeo ali? É foto só? Ah, bom. Chega o que vai estar saindo no ar aqui. Mas aí eu falei pra ele, cara, cuidado, cara, a gente tá te acompanhando aqui, te ajudando. Pô, você tem que escolher melhor as pessoas com quem você anda. Esse camarada, toda a cara desse cara, esse cara é viciado em drogas, cara. Tá, olha pra ele, você olha pra ele, já sabe. Outra coisa, hein? É mais do que, esse cara deve ser traficante. Aí ele olhou pra mim e disse assim, é meu irmão. Aí eu falei, você vai me chamar ali, peraí que eu já volto. Tem coisa que não tem, e a gente julgou, eu julguei pela aparência. Eu condenei o camarada pela aparência, não sei se ele era não, mas era irmão do cara. Não devia ter falado aquilo. Então tem coisa que a gente Provérbios fala muito sobre isso, sobre a língua, sobre o falar. Né? Tiago, né? Tiago vai falar sobre cuidado disso. A Bíblia está o tempo todo nos advertindo. Agora, gafe... Vai acontecer, não vai? Só não acontece com quem é mudo. Entendeu? Aí não tem jeito. Eclesiastes. Não trava não, né? Não trava não, porque quando você tem alguma coisa, se a pessoa travar, fica naquela coisa de travar. Depois vira história, a gente se diverte, nós estamos aqui falando disso. E poderiam secar mais tempo, não é? Agora, o pastor Edson, ele não contou nenhuma dele. Ele negócio de errar endereço aí é outra questão, é outro problema. O Wazezinho, conhece o Waze? O Waze pode ajudar nisso aí. Pode ajudar isso aí. Mas eu quero agradecer aos queridos ouvintes aqui, aos nossos queridos debatedores, porque
nós estamos vivos aqui, estamos compartilhando e agradecendo a Deus por histórias especiais. Portanto, se alguém, por exemplo, você ouvinte, falou alguma coisa, igual o nosso ouvinte aqui, radiologia, ouvinte, radiologia, vai ser zoada, leva isso no esportivo. É isso aí. Pô, fica de boa, entendeu? Não fica aí, poxa, fizeram isso comigo e tal. O que acontece? Agora eu vou chamar uma pessoa que eu nunca vi dando um furo. Nunca vi. Essa não dá gafe nenhuma. Nunca errou. A rádio que conquistou o meu coração, 93 FM. Quero chamar aqui o Fabiano, nosso querido companheiro. Ai, Fabiano, viu? Marcela tá com o microfone aberto aqui, pensando. Não, Marcela, você já deu alguma gafe assim? Ah, provavelmente. Difícil, né? A Marcela é tão assim, né? Organizada. Já aconteceu, mas não lembra, né? Não, no momento. No momento não Vou veio, falar, né? Você já, né? Você vai dizer depois que... Não, eu falei o quê? Eu sempre digo para as pessoas, tenham calma e paciência comigo, eu sou loura, então vai devagar. O processo é mais Fabiano, lento, já aconteceu né, alguma coisa com você? Em rádio, sim, em rádio. Vem cá, Fabiano, chega ali. Fabiano é um radialista conceituadíssimo, um camarada premiado, entendeu? Já aconteceu de... A gafe com pessoas ou gafe na profissão? Meu Deus, olha, o mercado não está vazio, olha aí. Catálogo, no rádio. Rapaz, eu trabalhei numa rádio lá em Minas e eu tava de manhã no sábado, o dono da rádio ficou com um refrigerante. Aí falou, poxa, bebe esse refrigerante aí, é porque eu tenho que devolver a garrafa pro fornecedor, não sei o que, e deixou, só que era vinil. Aí ele me deu o refrigerante e colocou em cima do toca-disco e pulou a agulha. Meu Deus. Ou seja, a música entraria fora, já estava preparada para entrar. E aí eu bebi e botei de novo lá. Aí quando eu disparei a música, que é aquele negócio do disco para começar. Aí só que estava no lugar errado, aí eu abri o microfone para falar. Aí eu fui falar o nome da rádio, aí arrotei. Era o que maravilha! Que coisa linda! Mas casou com a música. Rolou a mixagem, né? Rolou a mixagem. Só que eu tava começando, né? Aquela nervoso. Aí eu desliguei o microfone. Começamos bem. Eu nunca mais começou bem. Começou com história. Quem diria? Aí o pessoal reclama do pequeno começo, olha aí. Mas aí veio o final, dramático. Eu abri o microfone. Meu, tem mais? Aí eu abri o microfone, desculpa. Mas olha, que é isso, hein? Fabiano, eu acho que ele não viveu isso. Ele deve estar tomando essa história de alguém, não é possível. É da época do vinil, hein? Eu nunca conheci um radialista que tocou vinil. Tô conhecendo hoje pela primeira vez. Fala, Marcela. Fabiano. Então, a pergunta... É a pesquisa, né? Então vamos pra pesquisa. Tema, por favor. Sem gafes. Soltou a vinheta? Não tô ouvindo. Não tem vinheta. Não? Não, eu tirei a vinheta. Quer coloca a vinheta? Que engravidou tem que casar? Pera aí, vamos pra vinheta. Pesquisa 93. Então, engravidou tem que casar? 69% dos ouvintes dizem que não. Como é que ele quer que eu ouça a vinheta se ele não colocou aqui? Não tá saindo. Não tá saindo aí não? Então tem um problema, né? Técnico. Não é gafe. Não. Eu tô rodando aqui a vinheta. Não, ali, eu tô botando naquela caixa ali, ou não rodou não? O que tá vendo aqui? A estilosa Marcela Bastos. Soltou a vinheta que o Fabiano vai soltar, né, Fabiano? Não, mas é porque a pesquisa você pediu vinheta. A pesquisa. Você nem fez 3 gols, tá pedindo vinheta na rádio. Pesquisa, não contou uma gafe sua. Tchau. Já deu o resultado? Já. Eu não ouvi. Não ouvi. Não. Você tava soltando a vinheta. Que você falou sobre a vinheta. 69% deles acham que se engravidou não tem que casar. Olha aí. Então, tá aí a palavra dos nossos ouvintes sobre esse assunto. Quero agradecer o carinho da audiência. Obrigado aí, pastor Luciano, aquele abraço, meu irmão.
JR, prazer estar aqui, quero mandar um beijo pra minha esposa, meus filhos, mandar um beijo pra galera lá da igreja, Movimento Rua, que tá todo ouvindo, e você falou aí de fazer 3 gols, pedir, meu filho foi vice-campeão aí, tem 10 anos, né, joga na escolinha do Flamengo, aí foi o vice-campeão e fez 4 gols. Pera um minutinho. Da escolinha do Flamengo foi vice? Mas é porque foi um torneio dentro da escola do Flamengo. Ah, bom, entre as escolinhas. Senão tinha sido campeão. Alguém tinha que... Não, o Flamengo foi campeão. O Flamengo foi campeão, foi vice, foi 3º lugar, foi 4º lugar. Entendi. Fez 4 gols? Fez 4 gols. Parabéns. Pai, eu tenho direito a que o senhor mande um abraço pra mim na rádio. Poxa, show de bola. Aí ele tá ouvindo, tô mandando. Juninho, beijão do pai, Deus te abençoe, beijo, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Pastor Felipe, obrigado, um abraço, meu irmãozão. Obrigado, meu querido. Eu não sei se a rádio pega em Petrópolis, pega? Vou estar hoje na igreja Semeando Avivamento em Petrópolis às 20 horas. Quero te ver aí com a gente. Tamo junto. Beijo. Maravilha. Muito obrigado, pastora Elizabeth. Obrigada a todos vocês. É muito bom estar aqui de volta. Eu quero mandar um abraço para nossa igreja, nossos pastores, que são maravilhosos. Pastor Genesi, o Senhor é contigo, vai dar tudo certo. Esse carro vai sair da oficina essa semana. Ué, meu Deus, você gosta? Não, mas o Senhor tá com a mão dele poderosa lá, porque Deus é verdade, o nosso pastor tá sofrendo. Mas, olha, a todos os membros, um abração, eu amo vocês. Vai entrar pra... Isso é gafe. O nosso pastor que está aqui, o meu esposo, pastor Frederico, minha filha, Alice está aqui, Israela, que daqui a pouco está nascendo. Minha filha fez 7 meses de gravidez, estou muito feliz. O pastor Felipe, ela está grávida. Não, é Luciano, não é? Quem é que falou da grávida? Quem é que falou? Foi Luciano que falou? Da grávida? Da grávida? Sim. Ela tá grávida. Ela pode abençoar. Tá bom? Não, ela já tá abençoada porque a Israela já tá vindo aí. E tá de novo aqui com a gente, o Gabriel, que tá sempre nos acompanhando. E eu tô muito feliz por estar novamente aqui com vocês. Pastora. Pastor Edson. Homem sério dessa mesa hoje. Agradeço, né? Aqui a gente ganha pouco, mas se diverte muito. Ganha pouco mesmo, né? Querido, eu quero... pedindo aumento aí, Marcelo, viu? Pastor Edson aí, ó. Eu quero agradecer pela oportunidade e também mandar um beijo pra minha família, pra minha esposa, pros meus filhos, né? E assim que eu vinha pra cá, vários membros da minha igreja pedindo, pastor, manda abraço pra mim, então pra todo mundo, né? Pra todos eles que estão ouvindo aí, né? Pra não ter gafe, pra não esquecer de alguém, né? E que Deus abençoe, tá? Eu queria aqui fazer um pedido de oração. Claro. Posso fazer? Acho que a gente deveria orar pelo nosso estado, né? Estamos passando, nós já fomos considerados um dos estados mais ricos da nossa União. Estamos passando pelo momento de apuros. E acho que nesse momento, se a gente pudesse voltar um pouquinho aí, orar Vamos orar agora. Pelo governo, orar pelas decisões. Nós vamos orar por esse assunto proposto aqui pelo pastor Edson. Vamos orar também pelas pessoas que estão vivendo a dificuldade de terem engravidado e agora não sabem como agir. Ouvimos aqui sobre a santidade, o compromisso com Deus, quanto à sua vida, quanto ao seu corpo, e buscando a plenitude desse convívio, desse relacionamento com o Senhor, ao mesmo tempo da responsabilidade daqueles que têm que assumir os seus erros e as suas ações. Vamos orar por aqueles que estão vivendo em situações de escravidão ou análogas a isso, gente que está vivendo sob uma pressão terrível e precisando desesperadamente da graça de Deus. Vamos orar por aqueles que falaram alguma coisa e que eventualmente elas foram fora de hora e se tornaram engraçadas, mas existem também aqueles casos em que as palavras saem e ferem as pessoas. Vamos pedir que a bênção do Senhor repouse sobre cada um dos nossos ouvintes. Estamos orando como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar uns pelos outros, pelo estado do Rio. Pastor Luciano, vamos orar juntos, por favor, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, queremos colocar cada pedido como a pauta de hoje do debate em tuas mãos. Sabemos que é uma situação difícil e que muitas pessoas são acometidas, sejam por erros, por indefinições, mas o Pai, não importa. O importante é que elas alcancem no Senhor a misericórdia, que elas tenham o apoio daqueles que os cercam, que o Senhor possa ajudá-las nessa caminhada. Queremos colocar o estado do Rio de Janeiro em tuas mãos, como foi pedido aqui, nós temos orado por isso. Ó Pai, não apenas o estado, essa nação inteira, mas toma esse estado em suas mãos.
traz uma intervenção poderosa aqui, toma essa nação em tuas mãos, as pessoas que sofrem as perdas, ó Pai, o Senhor sabe o quão difícil é. Nós queremos colocar nas suas mãos aqueles que sofrem pela enfermidade, nós queremos pedir que haja cura, restauração, queremos colocar também aqui, Pai, o Pedrinho, que está indo para o hospital agora, que o Senhor tome conta desse menino e que haja uma intervenção de cura na vida dessa criança. Nós abençoamos essa família, nós abençoamos essa rádio e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.